Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre o principal dado que saiu essa semana na minha visão, que foi exatamente a produção industrial do Brasil. Saiu na terça-feira e, claro, a produção industrial caiu, até porque teve o Covid, tiveram ali 2 meses que as indústrias ficaram praticamente paradas, mas o resultado foi bem melhor do que muita gente previa lá atrás e a gente vai ver que está aí 8 meses seguidos de alta. E acho, inclusive, que você vai sair bem otimista com relação ao Brasil quando terminar esse vídeo. Então, não deixem de curtir o vídeo, se inscrever no canal, avisar os amigos também, e logo depois da vinheta a gente já começa. Bom, gente, antes de mais nada, eu acho que é importante a gente contextualizar e a pessoa entender que o Brasil ele passa por um processo de desindustrialização que já vem de muito tempo. A gente vai, inclusive, ver isso nos dados do IBGE. Então, quer dizer, a gente chegar e empurrar para debaixo do tapete dizendo que foi apenas o Covid é muito complicado também, tá? Então, por exemplo, aqui, eu estou no site do IBGE, tá? Até mudando um pouco a ordem que eu queria seguir o vídeo. Mas eu estou aqui no site do IBGE. Se vocês olharem aqui, ó, o Brasil teve uma alta aqui da indústria, né? A gente vê uma alta aqui da indústria, quando a gente chega de 2002 até 2012, mais ou menos, vocês vão ver que todos os dados do IBGE calculam o 2012 como sendo a base 100, tá? E aí vocês vão ver que de 2012 para cá a gente tem uma queda, né? Agora, vocês vão ver também que essa queda aqui foi muito forte aqui, 2013, 14, 15, 16, e nesse período aqui, se a gente excluísse essa parte aqui do Covid, ele está mais ou menos constante. Está até subindo, mas subindo muito pouquinho aqui, tá? Então, quando a gente pega dados anualizados, tá? E aí dados anualizados a gente está falando de um ano inteiro, aqui a gente tem essas distorções porque é mês a mês. Quando a gente pega aqui, eu estou pegando até os dados do G1, né, a Globo de Economia, e a gente vê que o Brasil já vinha numa queda de produção industrial desde 2019, antes mesmo do Covid, caindo 1,1%, 2020 caindo 4,5%. E a gente vê que tem uma correlação bastante grande até com o PIB em si, né? Inclusive mostra alguns dados que são interessantes. Então, você vê que 2015 e 2016 a gente teve uma recessão forte, PIB caindo 3,5% mais ou menos em cada ano, e a gente vê aqui uma produção industrial despencando, né? Esse ano também teve um PIB bem negativo e a gente vê aqui uma produção industrial despencando. Quando a gente pensa 2010, a gente teve um PIB lá de 7%, 7 e poucos por cento, e a produção industrial veio lá em cima, 10,2%. O que eu posso auferir disso? Que quando a gente tiver uma produção industrial grande, a gente deve ter uma economia boa, a gente deve ter criação de empregos, e aí o céu é o limite para as empresas que estão na bolsa. A gente tem um cenário bom em termos de juros também para que isso aconteça. As empresas conseguem pegar hoje capital de forma muito fácil e de forma muito barata, principalmente, tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente pega... não, antes vamos continuar aqui no da Globo, porque a gente tem aqui os dados agora mensais, né? Então, mensais não tem aquela enganação lá do menos 4,5. Porque o que acontece? A gente teve uma queda muito forte de 9,4, de 19,5, mas a gente vê que existe aqui uma recuperação em todos os anos seguintes. Claro que nos 3 primeiros meses ia ser uma recuperação mais forte, e agora a gente consegue manter uma recuperação com relação ao ano passado, né, que era ainda antes do Covid, e a gente sabe que tem empresas que ainda estão com problemas em termos de produção industrial, e mesmo assim o Brasil segue crescendo nesse nicho, nessa questão. Quais são os destaques da produção industrial em 2020, sabendo que depois no relatório do IBGE a gente vai ver isso, mas com base mensal. Então eu estou botando aqui o do G1 ainda com base anual. Produtos do fumo foi o principal ponto aqui, subiu 10%. Né? Pelo visto o pessoal ficou em casa e fumou mais do que o normal.
Depois, derivados de petróleo e biocombustível, que não é apenas combustíveis, tá? Não é posto de gasolina isso. Tá? Aí a gente tem aqui produtos alimentícios, o pessoal comeu mais, perfumaria e produtos de limpeza, farmacêuticos, papel e produção de papel. Só isso que subiu no ano passado. O resto tudo caiu. Tá? O que mais caiu? Impressão e reprodução de gravações. Tá? É até um segmento que está ficando mais obsoleto. Outros equipamentos de transporte, veículos automotores, confecções de vestuário e acessórios e couro, artigos de viagem e calçados aqui, que acaba sendo um pouco de vestuário e acessórios também. Aqui a gente já vai colocar calçados, malas de viagem de couro, coisas do gênero. Tá? Então a gente vê que esses aqui foram os principais vilões assim da produção industrial. Agora eu vou passar para vocês o relatório do IBGE. Sai um relatório desse todo mês, inclusive de produção industrial, né? E aqui a gente tem a tabela. Agora é pensando o seguinte: é dezembro de 2020 contra dezembro de 2019, né? Aqui no Globo a gente pegou 2020 versus 2019, então tem uma diferença grande, né? Então a gente tem aqui, olha só que interessante que a gente vê aqui. Produto de fumo continua ganhando, produção de fumo está andando bem. Infelizmente a Souza Cruz já fechou capital aqui na Bolsa Brasileira, então para você investir em produtos de fumo, você teria que investir talvez em alguma empresa do exterior. Aí depois a gente vê logo em segundo lugar, que é maravilhoso, né? Máquinas e equipamentos. 37% a mais de produção de máquinas e equipamentos. Se as empresas estão produzindo máquinas e equipamento em dezembro, é porque tem muito pedido de indústria querendo aumentar a capacidade produtiva dela. Tá? Isso aqui não é por acaso. Isso aqui é um número que é muito, muito, muito bom. E aí, quando a gente vê aqui no anual, né, onde é que estava máquinas e equipamentos? Ó, máquinas e equipamentos estava aqui no menos 4,2. Tá vendo? Então, quer dizer, é menos 4,2 porque em dezembro subiu 37,4. Né? Aí depois a gente tem aqui produtos têxteis, 29,7%. Onde que estava produtos têxteis aqui? A gente estava aqui embaixo, né? Confecção de vestuário e acessórios. Ah, não, produtos têxteis estão aqui, 6,6%. Né? Mas também era uma queda forte, você vê que subiu bastante nesse último mês, né? E aí a gente vai, metalurgia, equipamentos de informática, veículos automotores, eu lembro que estava entre um dos piores lá que a gente falou, subindo 22% em dezembro de 2020, por exemplo. Né? E aqui estava veículos automotores com queda em 2020 de 28,1%. Então é bastante interessante tudo isso que está acontecendo. Até veículos automotores, eu estou aqui com a planilha aberta, né? A gente tem aqui, produção de autoveículos total, 209 mil veículos. Né? Em dezembro do ano passado tinha sido 170 mil. Essa queda que tem com relação a novembro é normal. No outro ano também tinha tido uma queda de 227 para 170. Né? Agora, o que subiu realmente demais foi aqui a parte de exportação. Né? Então, muita parte do que está sendo produzido, as pessoas podem estar imaginando assim, mas o Brasil não tem como consumir isso, o Brasil está com um monte de desempregado, etc. O dólar está ajudando ao consumo. Né? O consumo está ajudando a exportação. Está ajudando o consumo dos outros países com a produção brasileira. Então, o Brasil voltou a ficar competitivo. Quando a gente pega dezembro aqui, a gente vê um cenário inverso. A gente vê que a maior parte dos setores estão positivos e estão muito positivos. A média, inclusive, deu 8,2, né? Sendo que impressão e reprodução de gravações realmente é um setor que está pior. Outros equipamentos de transporte, menos 12. E a gente vê aqui que os produtos que estão aqui são alimentícios, né, negativo, indústria extrativa, com menos 3,9. Enfim, são esses os setores. Setores da economia mesmo estão andando bem. Agora,
Outro ponto que a gente tem aqui na produção é quando a gente divide, né, por bens de capital, bens de consumo duráveis. Bens de consumo duráveis a gente pode falar aí de geladeira, fogão, micro-ondas, televisão, enfim, o que você vai conseguir consumir e vai ficar por um bom tempo. Tá? Bens intermediários é aquele bem que não é o consumidor final que consome, mas tem uma indústria que produz ele para que uma outra indústria possa fazer. Então, por exemplo, aço. Você não tem como tirar aço do solo. Né? Então você extrai, por exemplo, minério de ferro, aí você faz o ferro, faz o aço. A indústria que faz o ferro e o aço, ela faz um bem intermediário. E aí ela vende talvez para a indústria automotiva ou para a indústria de construção civil. E a indústria de construção civil e automotiva fazem os prédios e fazem os carros. Esses sim são os bens de consumo que vai para o consumidor final. Né? Nesse caso, bens de consumos duráveis. No caso, na verdade, construção civil até bens de capital. Tá? Mas carros, bens de consumos duráveis. Bens intermediários seria o aço. E aqui, bens de consumos semi e não duráveis, já seria talvez uma roupa, um calçado, alguma coisa nesse sentido. Então, você vê que bens de capital, que é o investimento do futuro da produção do país, cresceu muito quando a gente pensa dezembro contra dezembro do outro ano. Né? Claro que a gente pode estar falando que empresas gastaram muito estoque, a gente já fez um vídeo sobre isso, então a gente vai precisar esperar outros meses, mas pode ser que empresas gastaram muito estoque e na verdade agora estão repondo estoque, por isso que a produção está maior também, não necessariamente isso vai se converter em venda e isso vai se converter em uma economia melhor. Tá? Outro dado aqui que é interessante é quando a gente vê isso trimestralmente falando. Né? Então, sempre com a base contra o mesmo período do ano anterior. Então, a gente tem aqui primeiro trimestre de bens de consumos duráveis. Você vê que só o último trimestre que foi positivo. Então, terceiro trimestre de 2019 contra 2020. O 2020 foi bem pior. Segundo trimestre nem se fala. O primeiro trimestre de 2020 pegou os últimos dias lá de março já no início da quarentena. Né? Então, bens de consumos duráveis está aqui. Indústria geral, a mesma coisa. A gente vê que só está positivo a partir do quarto trimestre, mas aí um positivo bastante forte. Né? Então, quer dizer, esse 3,4 aqui de crescimento da indústria geral com relação ao quarto trimestre de 2019, que não tinha pandemia, é que faz com que as projeções do PIB estejam mais ou menos nesse patamar. E quando a gente olha que está sendo puxado por bens de capital e por bens intermediários, a gente fica mais otimista ainda. Né? Porque são empresas que estão produzindo para que aumente a produção futura e se elas estão acreditando nisso, é porque o consumo futuro deve ficar maior. Aqui a gente já tem o acumulado do ano. O acumulado do ano a gente já viu que foi uma porcaria, por causa principalmente de março e abril ali, né? Então, indústria geral caindo 4,5%, tem muito a ver com aquilo que a Globo falou, né? Aquele G1 que a gente mostrou no início. A única coisa que não caiu tanto foi bens intermediários aqui no meio, né? E, enfim, todos os outros foram muito ruins, inclusive bens de capital. Então, quando a gente já sai dessa ótica trimestral ou mensal, que bens de capital está voando a produção, a gente pode estar falando talvez de empresas que iam fazer o investimento ao longo do ano e quando viram que a economia melhorou, ela jogou todo o investimento que tinha ao longo do ano no quarto trimestre. Então, mesmo assim, a produção de bens de capital caiu, mas melhorou muito no quarto trimestre. Esse aqui é um gráfico muito parecido com aquele que a gente viu da Globo, só que aqui vai desde 2018. Né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, o impacto da greve dos caminhoneiros, foi isso. O impacto no mês seguinte já é assim, né, contrariando aí a greve dos caminhoneiros. Impacto do Covid, foram esses dois. O que contrariou o Covid já foi esses meses aqui todos subsequentes. Né? Então você vê que sempre que você tem uma queda forte, depois você tem uma recuperação da produção industrial, lembrando que não está tendo uma recuperação plena, né? A gente ainda não está perto da base que estava lá atrás em 2012.
né? E aí aqui a gente tem o mensal da produção física contra igual período do ano anterior, e a gente vê que todos eles estão em queda. Vou até passar mais rápido essa parte. E eu acredito que ainda tem o último quadro aqui que eu gosto, sim, os da recuperação em V. Uma coisa que é importante a gente ver é que essa planilha aqui de índice de média móvel trimestral já com ajuste sazonal, tá? Essas séries já estão com ajustes sazonais, que às vezes acontecem. Então, o que a gente tem aqui? Vamos olhar cada um dos setores. Olha só, dezembro estava na base aqui, né? Aquela base 100 na média de 2012. Chegou em 74 pontos e agora está em 86. Isso aqui é bens de capital. Então, quer dizer, cresceu muito essa base aqui já com ajuste sazonal, essa média móvel trimestral. Então, saiu de 74 em dezembro de 2019 para 86, esse número. 86 aqui, ó, bens intermediários passando para 90. Aqui a gente vê de 83 passando para 86, a gente tem bens de consumo duráveis, né? A indústria geral, a gente vê de 87 para 90. E o único patinho feio aí da história, 94 para 93, bens de consumo semiduráveis e não duráveis, mas que em compensação é o que menos caiu também desde a adoção da base 100 lá em 2012, né? Ó, 94 caiu para 93, é o que está mais próximo daquele patamar lá de 100 antigo, né? Então você vê que todos os setores da economia estão abaixo da época de 2012, mas a maioria deles, tirando esses bens de consumos não duráveis e semiduráveis, conseguiram ganhar aqui escala, né? Conseguiram ganhar nessa série aqui um pouco mais para chegar mais perto da base. Então a gente vê aqui, ó, recuperação em V clara, né? Quem não acreditou em recuperação em V acabou se dando mal. Tá? E a gente vê uma recuperação bem forte aqui. Claro que essa recuperação já começa a dar sinais aqui de enfraquecimento. E além disso, aqui em todos eles, a gente vê uma recuperação em V aqui, indo inclusive para números maiores do que estava antes. Aqui também números maiores. Esse gráfico aqui nada mais é do que aquela tabela que a gente mostrou, mas agora em gráfico, né? Talvez o único que está aqui mais paradinho é esse bens de consumo semiduráveis e não duráveis, que foi aquilo que a gente viu antes. Então a gente vê aqui, olha só, a gente teve aquela queda forte, ó, em bens intermediários, 2014 e 15, aí 16, a gente ainda teve um PIB negativo, mas a gente teve aqui uma estabilidade. E aí teve essa queda e agora a gente vê inclusive números maiores do que estavam, né? Bens de capital, aqui a queda é muito mais forte porque quando a economia entra em recessão, a empresa não faz mais investimento para aumentar a capacidade produtiva. E se a gente pegar aqui de longo prazo, excluindo o Covid, a gente vê que está crescendo ao longo do tempo, né? Parece que é questão de tempo para voltar para aquela base 100. Né? A mesma coisa acontece aqui no bens de consumo duráveis, ó, que teve uma queda e a gente vê aqui ao longo do tempo que vai crescendo, cresceu muito mais forte aqui 2016, 2017, é fato, mas se a gente pegar aqui a gente vê isso e aqui não, semiduráveis e não duráveis, aqui a gente vê uma estabilidade maior, tá? Então, gente, esse era o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente busca aqui trazer um pouco de detalhes de macroeconomia, esses dados que o governo mostra, porque essa recuperação da produção industrial, de bens de capital, né, máquinas, equipamentos, construção civil e etc., isso muito provavelmente vai impactar a economia, vai impactar a renda do trabalhador, vai impactar emprego, e aí é provável que o Brasil consiga taxas boas de crescimento do PIB. Boa parte do que a Bolsa subiu tem a ver com isso, tem a ver já com essa perspectiva, mas na minha visão ainda existe uma parte toda que ainda não foi precificada se o Brasil continuar conseguindo ter esse aumento de produção industrial. Se a produção industrial parar de crescer e agora ficar estagnada, aí nada disso acontece, né? Sempre quem compra o risco tem a chance de ganhar o dinheiro.
Quem quiser esperar para comprar com cenário mais claro, provavelmente vai estar comprando o topo lá na frente. Eu sempre falo que em 20 anos eu não lembro nenhum momento que o Brasil estava com um cenário completamente claro, sem problema nenhum. Mesmo lá de 2003 a 2007, quando subiu muito, a gente tinha problema de mensalão, aí tinha como é que ia ser o pré-sal, como é que não ia, sempre teve problemas, sempre arranjaram problemas para mostrar que não era bem assim. Bom, um último recado aí, eu sei que o vídeo já está longo, mas a gente está com um projeto da carteira plena, não sei se vocês sabem, mas a gente tem feito lives aqui segunda-feira e quinta-feira. Para quem não sabe, eu sou analista fundamentalista de ações e a gente chamou a Carol Weber, que é analista gráfica, analista técnica. Então, o que acontece? Eu seleciono aí umas 60, 80 empresas que, na minha visão, são boas ou são ok, e ela dá o timing gráfico. E por enquanto a gente está fazendo essas lives gratuitas, tá? A gente tem aqui embaixo também na descrição do vídeo o link para você se inscrever para toda terça-feira, 8 da manhã, receber um relatório, tá? Sobre essas opções, sobre essas oportunidades. É claro que não vai ficar gratuito para sempre, mas a gente, enfim, quando a gente lançar o produto, aí vocês vão saber, vocês vão ter mais informações. A gente já está fazendo isso desde o início de janeiro, então você que ainda não assiste essas lives segunda-feira às 6 horas e quinta-feira também às 6 horas, aí quinta-feira eu não tô, é só a Carol, mas vocês não deixem de assistir. Estamos avaliando muitas das empresas assim, com viés um pouco fundamentalista e um pouco gráfico. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.